Mais uma vez, Shabbat Shalom para todos. Sou o Rosh Francisco, professor aqui da congregação Hesed VM, Graça e Verdade, situado em Vitória. Sejam muito bem-vindos os visitantes que estão aqui hoje presentes, aqueles que nos ouvem pela rede social, que nos ouvirá no futuro. Que a graça de Hashem, a sua bondade e misericórdia, a sua santa palavra fale profundamente no coração de cada um de vocês. Nós estamos estudando a quinta Parashá. Parashá significa porção, que de uma forma milenar o judaísmo dividiu o Pentateuco, conhecido como a Lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, em 54 porções, onde cada Shabat, é lógico que tem alguns outros Shabats aí que se encaixa duas parashot, ou então encaixa uma parashá que se refere à festa, mas de forma para compreender, cada Shabat estudamos uma porção, de maneira que ao completar o ciclo de 54 parashot, nós encerramos e voltamos novamente ao ciclo, né? Encerra Deuteronômio, inicia Bereshit, Gênesis. Então nós estamos aqui estudando o livro de Gênesis no capítulo 23, e essa parashá vai até o capítulo 25. O que muito me encanta, principalmente no livro de Gênesis, eu sempre digo isso aqui na congregação, e você precisa aprender isso, né? A Bíblia, ela tem os seus modelos, modelo de comportamento, modelo de família, modelo de juventude, modelo de como que um jovem pode formar uma família, como que ele tem que estruturar a sua família, qual que é a forma que ele tem que trabalhar antes para iniciar um pensamento de casamento. Então a Bíblia tem os seus modelos, mas gostaríamos nós todos de viver o modelo, mas a grande maioria de nós não estamos dentro desse padrão, mas esse modelo ele tem que estar presente, ele tem que ser o ponto de referência. Por exemplo, Yeshua nos dá uma missão muito difícil, que ele fala que assim como é perfeito o Pai no céu, devemos ser nós. Olha que grande missão, né? Ser perfeito como Deus é perfeito. Yeshua é nosso modelo. E quando você olha lá, ele falando sobre a questão das sementes que foram semeadas e caíram ali durante o trajeto, e tinha uma que estava à beira do caminho, outra que estava entre as pedras, outra entre os espinhos, e tinha aquela semente que ela brotou na terra boa, ela foi semeada, ela está brotando e dando frutos no tempo certo. Ela é o modelo, ela sempre precisa ser objetivada, mas a maioria de nós estamos entre as pedras, estamos entre os espinhos, alguns fora do caminho. E tudo bem, isso faz parte da visão do eterno. Existe um modelo, mas Deus, tudo bem, não quer dizer que Deus não quer que você evolua, mas a gente precisa entender que dentro dessa característica é normal que exista, e Deus compreende isso, ele entende a estrutura humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha a história dessas famílias, a família de Abraão, que foi o patriarca que dá a partir do seu legado, ele transmite a promessa do eterno para a descendência, você vai perceber que essas famílias têm problemas, como as nossas têm. Às vezes problemas entre marido e mulher, que Sara queria que Agar fosse mandada embora, Abraão, não, peraí, esse negócio... É porque a Bíblia dá um resumo, mas eu imagino que esse tema deve ter sido discussão de alguns meses, lá, e discussão não fáceis, né? Quando você vai para a família de Isaac, você enfrenta a mesma situação, um irmão querendo matar o outro. Quando você vai para a família de Jacó, misericórdia, o negócio piora mais ainda, né? Irmãos que vendem o outro, mentem para o pai, 2 irmãos que matam toda uma cidade, um filho que deita com a mulher do pai. Olha que situação complexa, né? Mas percebe que esse tipo de situações, Deus nos mostra para que a gente entenda a estrutura e sempre busque um modelo. A nossa vida tem que ser essa, sempre trabalhar para que a gente tenha um modelo. Por que eu estou falando isso? Essa parashá chama Hayé Sara, a vida de Sara. E eu vou tentar dar um pouquinho aqui, hoje o estudo ele vai ser um pouco mais didático, porque a maioria de vocês me pergunta assim, Rosh, como que é a visão da comunidade sobre a vida após a morte? O que a gente compreende? Eu não vou conseguir dar a vocês essa resposta no dia de hoje, mas hoje eu vou tratar 2 temas com vocês. Hoje eu vou falar do legado que transcende a morte, e o título hoje é Hayé Sara, a vida que continua, o legado que transcende a morte. Então esse é o título, não esqueci de colocar lá, mas Hayé Sara, a vida que continua, o legado que transcende a morte, é o que a Sara deixou.
E depois eu vou trazer para vocês qual que é a visão judaica da vida após a morte. O Sandro comentou que o sogro fez essa pergunta. Vou trazer a visão judaica que em alguns pontos acreditamos e coincidimos e outros pontos que discordamos. E depois eu vou trazer a visão da Brit Hadashah, como que é a vida após a morte. E ela tem alguns pontos que se assemelham à crença cristã, mas ela tem alguns pontos de divergência, que eu vou trazer a visão aqui para vocês, mas não neste Shabat. Eu não vou conseguir tratar esses assuntos. Então vamos lá, falar do legado de Sara, falar da visão judaica da vida após a morte, falar da visão cristã e depois falar da visão do judaísmo messiânico. São 4 pontos polêmicos que não é fácil abordar num estudo. Então hoje eu vou me ater a esses 2 pontos, o legado de Sara, e vou falar sobre a visão judaica da vida após a morte. No outro Shabat, o Lucas vai ensinar, posteriormente é o Shula, e logo em seguida eu complemento o estudo de hoje. Perfeito? Combinado? Tá bom? Então vamos lá, ó. Está ali a Parashá, Hayé Sará, a vida de Sara, Gênesis capítulo 23, que o Eterno abençoe cada um de nós, que o seu Espírito fale ao teu coração, ao meu, e que saiamos daqui sempre transformado com a vida que é proporcionada pelo Espírito e pela palavra de Hashem. Tá bom? Então, Gênesis 23, verso 1, vamos ler só aqui no início, ó, diz assim o texto, né? Deixa eu abrir a minha Bíblia. Gênesis 23, verso 1 diz: Sara viveu, então, Hayé Sará, viveu Sara, né? 127 anos, esses foram os anos da vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, também conhecida por Hebron, na terra de Canaã, e Abraão foi lamentar por causa de Sara e chorar por ela. Então ele se levantou do lugar onde estava sua morta e disse aos filhos de Et: sou estrangeiro entre vocês, permitam-me adquirir um local para sepultar entre vocês, para eu poder sepultar a minha mulher morta. Os filhos de Et responderam a Abraão: ouça-nos, meu senhor, você é um príncipe de Deus entre nós, por isso escolha qualquer de nossos túmulos para sepultar a morta, nenhum de nós se recusará a dar a você um túmulo para o sepultamento da sua morta. Até aqui está bom, tá, irmãos? Só para a gente dar a introdução aqui no estudo. Primeira ideia que, quando a Torá expressa essa ideia, Hayé Sará, para depois citar a morte de Sara, física, ela está querendo trazer um legado fundamental para nós. Quer transmitir a ideia de que nós, verdadeiramente, somos criados para a eternidade. A morte física, ela só representa um estágio, mas a gente tem um propósito que é muito além do que a gente visualiza no período que nós nascemos e morremos, fisiologicamente falando. Mas o legado, a gente precisa entender que a gente transmite. Eu estou falando legado espiritual, tá? Você vai perceber aqui que a Torá, ela expressa essa ideia de Hayé Sará, a vida de Sara, porque ela transmitiu aos seus filhos e às gerações futuras legados, que permanecem até os dias atuais, meu amado, até os dias atuais. E nós precisamos também trabalhar para que esses princípios de transmitir essa continuidade de legado perpetuem nossas famílias, tá? Então, ó, a Parashá dessa semana traz um paradoxo que à primeira vista parece um pouco desconcertante, né? Ela se chama Hayé Sará, a vida de Sara, mas começa exatamente com a notícia da morte de Sara. E por que a Torá escolheria esse título? O que a vida de Sara tem a ver com a narrativa da sua partida neste mundo? A tradição judaica nos ensina que a verdadeira vida de uma pessoa não é medida pelo tempo biológico. Olha só. Não é medida pelo tempo biológico, mas pelas consequências espirituais que ela deixa no mundo. Sara viveu 127 anos, mas a Torá não enfatiza que ela tinha feitos políticos, ou que ela tinha tantos bens, ou que Sara tinha certos status ou influência social, e certamente eles tinham. Abraão era conhecido como príncipe de Deus, certamente Sara era conhecida como princesa de Deus. Certamente tinha influência social, certamente tinha status. A ênfase recai no legado que ela transmitiu, um lar marcado pela fé, pela hospitalidade que eu ensinei a vocês na semana passada, pela firmeza espiritual e pela presença de Deus. E é justamente aqui que encontramos a conexão com as nossas ações no mundo presente
e o reflexo que nós temos no mundo vindouro. Nós vamos entender um pouquinho isso, né? A ação do mundo presente que reflete no mundo vindouro, e depois eu vou explicar para vocês qual que é a visão judaica de como que nós vivenciamos isso no mundo vindouro, chamado de Olam Rabá, mundo vindouro, Olam Hazé, mundo presente. Então assim, a vida continua onde as ações continuam. Eu já ensinei isso a vocês de uma forma muito didática e trazendo para o nosso exemplo. Eu nunca esqueço disso. A gente estava na pandemia, eu fui ensinar a vocês sobre esse conceito da alma, né? E peguei uma casca de banana, na verdade, e perguntei a vocês: o que é isso aqui? Vocês me responderam: a casca de uma banana. Quando eu peguei o fruto, o interior do que estava dentro da casca, perguntei: o que é isso? Vocês me responderam: uma banana. Dentro da visão fisiológica, dentro da nossa essência, é a mesma coisa. O que você olha externamente, que os teus olhos contemplam, é apenas a casca da banana. Não é a nossa realidade, não é a nossa essência. A nossa essência está desde o início da criação, quando Deus diz que Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Essa é a nossa essência. O resto é só eu acho que a expressão é clipote, como se fosse uma casca, como se fosse uma capa que nos reveste e também faz parte da eternidade, tá? Ela tem um lado onde que posteriormente esse corpo físico, que ele tem uma finitude, ele vai passar a ser incorruptível e vai ter a eternidade. Eles estão ligados, mas hoje a nossa essência, ela é interior. E quando a Torá fala da vida de Sara, ela está querendo nos ensinar isso. O corpo biológico, físico, ele vai cessar, mas o seu legado, ele perdura, ele continua, ele transmite para as outras gerações. Eu contei do meu avô semana passada, falei: o seu legado de bondade, até hoje eu escuto de pessoas, e isso me faz uma reflexão. Ontem, conversando com a minha mãe falando assim, na hora que eu saía para fazer minhas artes de bagunça, né? A hora que ela fazia para cometer os erros dela da adolescência, da juventude, ela falava assim: minha avó era bravinha, me dava uma chinelada, meu pai me bateu uma vez, e quando eu errava e quando eu falhava com os princípios que eles me ensinavam, vinha mais o peso do meu pai do que minha mãe que me batia, né? Mostrando que às vezes a bondade também, ela transmite um peso no erro, que as pessoas percebem. Não é só na justiça, a justiça é fundamental, o rigor, a punição, ou aquela consequência, ela é fundamental, senão você fica naquela coisa muito passiva, onde você não transmite a importância da justiça da lei, mas ela sempre tem que ter a moderação. Deus age dessa forma, Deus é justo, mas Deus sempre age com equilíbrio conosco. Então, aqui eu volto a dizer, nós temos apenas a casca, e essa casca uma hora ela vai findar, mas a gente tem que perpetuar, a gente tem que caminhar. E vocês vão entender o que Yeshua diz, que o reino de Deus está dentro de vós. É isso que Sara vivenciou, é esse conceito que ele está transmitindo, que Sara cessou o seu corpo físico, mas o legado do reino perdurou. Por que Abraão é chamado pai da fé? Vocês acreditam que no mundo vindouro haverá fé? O que é fé? Crer em Deus, ser fiel a Deus. No mundo vindouro creremos em Deus? Sim ou não? Viveremos a fidelidade para com Deus? Sim ou não? Sim. No mundo, o que Abraão nos ensinou a fé? Ensinou a hospitalidade? No mundo de Deus, o amor, a hospitalidade, o carinho, no mundo vindouro, vivenciaremos? Sim. O que ele está querendo dizer? Aquilo que estava no interior de Abraão e de Sara, ele externalizou, e o reino de Deus que é vindouro estava no presente, na vida dessa família. E aqui é a nossa responsabilidade. É isso que o reino de Deus está dentro de vós, porque nessa passagem que Yeshua nos ensina, os sábios estavam perguntando a ele, os fariseus estavam perguntando a ele, falando assim: quando virá o reino de Deus? Ele fala assim: quando virá o reino de Deus está aqui presente. Então vamos vivenciá-lo, já que sabemos como ele será no futuro, no mundo presente. Quando a gente desvirtua desse reino, a gente deixa de estabelecer, porque de fato Deus deseja morar com a sua criação, e você é um agente disso. Você é o perfume do Mashiach, você é a carta dele. A carta diz aquilo que ele deseja escrever no mundo. Então, se você é a carta, está escrito ali o que ele tem como padrão nesse mundo restaurado. A vida continua onde as ações continuam. No pensamento judaico, a morte não encerra a vida.
ela apenas encerra a oportunidade de agir. Olha que interessante. Apenas encerra a possibilidade da ação, do agir. Mas as consequências de nossas ações permanecem vivas, crescendo e frutificando. Foi Sara quem formou o lar que mudou Isaque. Ela que bateu o pé e falou assim: tira Ismael daqui, porque não é uma boa referência. Se a gente tem uma promessa de Hashem para nós e para a nossa descendência, essa referência vai prejudicar Abraão. E Abraão ficou com o coração apertado. Eu também ficaria, imagina. Faça um filho. Não acha que Sandrinho, muito bem, semana passada, Sandro chegou para mim e falou assim: eu estou bravo com Deus. Eu falei: que bom, meu amado. Estar indignado com Deus é bíblico. Você só precisa ter bons argumentos, mas é bíblico. Sabe por quê, irmãos? A gente olha a Deus como se Deus fosse um robô, no sentido que tudo que Deus quer de nós, que a gente tenha fé, que a gente compreenda todas as coisas, que a gente entenda o luto, que a gente entenda a dor, que a gente entenda uma perda inesperada, como que se a gente não pudesse viver esse sentimento. Eu já falei para vocês, eu tenho preocupação quando eu vejo uma situação trágica, que as pessoas ficam, Deus quis, irmão, não é assim não. Foi trágico, sinta a dor, a Bíblia te permite sentir a dor. Às vezes a gente tentar normalizar aquilo que tem na mentalidade, no sentimento humano, causa dor, e a gente só normaliza por um sentido de fé, cuidado com isso, porque às vezes você não está sendo sincero, e Deus não espera disso de nós. Se você quer chorar, chore. Se você quer rir, você ria. Se você quer se revoltar contra Deus, se revolte contra Deus, mas tenha bons argumentos. Moisés fez isso. Senhor, se você não perdoar o povo, me risca do livro da vida. E Deus chega para ele e dá os argumentos apresentados por Deus. Por que Deus não condenou Moisés conforme ele pediu? Porque Deus sabia que os argumentos de Moisés eram lícitos, eram compreensivos na mentalidade humana, não na mentalidade divina. E não sei se você não aprendeu isso com a Torá não quer te ensinar a ser Deus, a Torá quer te ensinar a ser um humano que tem uma referência de um Deus, que saiba submeter a Ele quando a sua vontade e a sua compreensão ainda você não alcançou. Se submeta a Ele, mas externalize os seus sentimentos. Você entende, meu amado? Isso é bíblico, isso faz parte da Torá. Um exemplo claro disso, quando a gente pega lá Moisés questionando a Deus sobre essa situação de perdoar Israel ou não depois do pecado do bezerro de ouro, a gente olha e fala assim: poxa, parece que Moisés amava mais o povo do que a Deus, né? Não é? Você olhando a história, Deus querendo destruir, não, Moisés, de você eu vou fazer um novo povo. E Moisés, não, Deus, tenha misericórdia. Não, meu amado, o contexto da história e a conclusão da história era a vontade de Deus. Deus está querendo ensinar a Moisés como ser um verdadeiro líder. Deus estava mostrando a Moisés. É lógico que o desejo de Deus, ele ia punir, ele ia concretizar, se Moisés não tivesse intercedido, mas era que ele esperava de Moisés, ele sabia. Como o Sandro falou, né? Às vezes tem 38 anos uma pessoa querendo ajuda. Pois bem, chegou ao 38º, mas talvez se tivesse alguém ajudando, seria no 36º, seria no 30º ano. Às vezes as pessoas precisam de você, precisam de ação, como precisou Israel. Como precisou de Israel, Moisés orando. Então aqui, voltando por essa situação, olhando como um todo, você vai ver que Sara, ela moda a família, ela moda Isaque. E aí você vai perceber que Abraão tem os seus sentimentos, tem as suas situações. Meu filho eu vou mandar embora, mas ele se submete. Foi Sara quem ensinou a Abraão a distinguir entre Ismael e Isaque, na continuidade da promessa. Foi Sara que estabeleceu um padrão espiritual que permaneceu mesmo após sua partida. Olha a importância da mulher. Abraão, um homem de fé. Engraçado que os homens levam a fama, né? Mas as mulheres, de forma tão sábia e tão espiritual, vão moldando o caráter da família. E, vamos dizer assim, boa parte do mérito está com elas, mas os homens que levam a fama. Né? Que bom, né? Baruch Hashem. Sei que é difícil o papel de vocês, mas permaneçam firmes, porque é bíblico. Olha que interessante, vou botar ali, Por isso a Paraxá se chama a vida de Sara. A vida dela continuou através dos frutos. A vida dela persistiu na família, na promessa e no povo. A vida dela se tornou o que não se pode ser apagada. Quando a gente lê aqui, a gente canta o serviço de Shacharit pela manhã,
Todo momento, escudo de Abraão, Maguém Abraham, Elohei de Abraão, Elohei de Isaac, Elohei de Jacó. Olha o legado que esses homens deixaram. E a gente aqui, depois de 3.000 anos, num país totalmente distante de Israel, onde a maioria não são judeus, estão proclamando a fé do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O legado dele persistiu até os dias atuais, e nós estamos aqui. Esses homens morreram biologicamente, mas suas ações persistiram. E você também tem a mesma potencialidade, meu amado. É lógico que talvez a gente tentar colocar uma proporcionalidade com o legado desses homens, eu acho que a gente está sendo, vamos dizer assim, presunçosos demais, né? Mas a gente tem uns legados para deixar. Estou contando a história do meu avô aqui, que fica o seu legado para mim. Eu tenho certeza que vocês têm os seus ascendentes aí, por mais que eles tenham tido seus erros ou não, legados que permanecem até os dias atuais. A vida dela se tornou luz que não pode ser apagada. E Yeshua confirma esse princípio quando diz: pelo seu fruto conhecereis as árvores. A medida da vida para Yeshua não é o tempo vivido, mas o impacto produzido. Assim como a vida de Sara, continua em Isaac e Rívca. Você vai ver que Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara, e os sábios dizem que ali não era só um deslocamento físico, né? um habitar na tenda simplesmente de moradia, mas de caráter, de princípios. Rebeca, ela dá continuidade a esse legado de Sara. Assim como a vida de Sara continua em Isaac e Rívca, Yeshua ensina que cada árvore é conhecida pelo fruto que deixa no mundo, um eco perfeito da Torá, da palavra do nosso Mashiach. O mundo presente cria o mundo vindouro. Você lembra que eu ensinei a vocês? O mundo presente cria o mundo vindouro. Olha esse texto da tradição judaica, olha que maravilhoso. Da tradição judaica, olha como as palavras de Yeshua corroboram com essas ideias. Olha lá. O mundo vindouro nasce das ações desse mundo presente. Não é à toa que Yeshua disse, né? O reino de Deus está dentro de vós. Não existe vida futura que não seja construída hoje. Sara nos ensina esse princípio. Uma vez eu disse isso a vocês, que eu estava ouvindo uma discussão entre um rabino não messiânico, que não cria em Yeshua, e uma cristã. Ele estava fazendo como fala, esses vídeos ao vivo. E aí ela questionou ele sobre a questão de paz, né? Ele estava falando alguma coisa, ela falou assim: o meu Messias, e Jesus, quando vier, vai trazer a paz. Ele falou: poxa, que bom, nós também acreditamos nisso. Foi muito respeitoso, né? Nós também acreditamos nisso, que o Mashiach, quando vier, trará a paz. Mas a grande questão tanto para mim quanto para você, que nós, já sabendo que ele virá trazer a paz, nós precisamos vivê-la hoje. Essa é a realidade, irmãos. Uma vez eu contei a história de um amigo meu que falou assim: Francisco, eu amo a Jerusalém espiritual. Eu falei: pois bem, meu amado, se você ama a espiritual, ame a física, porque ela é sombra da espiritual. Você entende? Essa visão judaica de você viver a sombra, que ainda não é a perfeição da realidade do mundo vindouro, é fundamental para você trazer o mundo vindouro. Talvez você não consiga trazer na amplitude do mundo, da restauração do mundo, mas pelo menos da sua vida sim. É esse o conceito que Yeshua diz, que a paz que ele nos deixa transcende as situações eternas que nós estamos vivendo. Porque se eu vivo esse mundo vindouro no presente, independente do que aconteça no contexto externo, essa paz, esse shalom, que é plenitude, estará presente em mim, porque eu vivo o mundo vindouro. No mundo vindouro não tem dor, no mundo vindouro não tem choro. É lógico que você vai chorar fisicamente, mas a compreensão espiritual estará dentro do seu interior. Então, não existe vida futura que não seja construída hoje. Sara nos ensina que esse princípio, o modo como ela tratava o próximo, a forma como recebia os forasteiros, a sua fé, mesmo em meio às dificuldades, a sua devoção ao plano de Deus, tudo isso se converteu em mérito eterno. Eu ensinei na semana passada, né, que quando Abraão recebeu os anjos, lá em Gênesis 18, e deu comida para os anjos, achando que não sabiam que eram anjos, eram homens visitando. Depois que ele os viu, ele compreendeu que eram seres que tinham uma compreensão espiritual muito maior.
E ele teria tratado da mesma forma se ele tivesse percebido que era apenas homens. E a tradição judaica ensina que assim como ele recebeu essas pessoas e deu alimento, que quando os filhos de Israel foram para o deserto e receberam alimento, o maná, e receberam também outros alimentos, você percebe que essa situação de Abraão foi o motivo que eles receberam lá. Você pode acreditar nisso ou não, mas o conceito de mérito de que a descendência recebe bênçãos por causa das ações dos ascendentes, isso é bíblico, isso é judaico, tá bom? A Paraxá nos confronta com a pergunta: o que da minha vida ainda continuará depois de mim? Você já fez essa pergunta para si próprio? O que da minha vida continuará depois que o meu corpo cessar, né? A minha capacidade de ação cessar? O que continuará? É super importante para você entender a intensidade da sua vida hoje. Yeshua declara um princípio idêntico. Não dirão, ele ali ou ele aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Paulo reforça o mesmo princípio. Fomos mortos em Yeshua, vivemos com ele. Vivemos, não é viverá com ele. Porque se ele fala viverá com ele está falando de algo futuro. Vivemos com ele, está dizendo, eu trago a realidade do Mashiach agora no presente, eu vivo com ele. Olha o que Yeshua deixou de legado para nós, irmãos. Eu sei que a ação de Yeshua, ela transcende o conceito da ação fisiológica que nós podemos deixar, né? Yeshua continua a manifestar no nosso coração, na nossa vida, mas viveremos com ele, viveremos com Mashiach. Mesmo após a nossa morte, aquilo que semeamos permanece vivo, seja para a vida, seja para o juízo. Sara morre, mas pode deixar aqui, meu amado, pode deixar com isso. Sara morre, mas sua influência continua moldando Israel. Assim também Yeshua ensina que aquilo que fazemos hoje repercute na eternidade. Terceiro ponto, tá? Eu vou até meia hora aqui para falar disso e depois eu vou falar sobre o segundo conceito. A despedida de Sara revela a sua verdadeira vida. Quando Abraão negocia o campo de Macpela, não é apenas um sepultamento, é o reconhecimento de que Sara era tão valiosa que o seu descanso deveria ser digno, permanente e na terra da promessa. Interessante que a primeira posse que Abraão, Giovanni, teve da terra prometida a ele e a sua descendência foi o campo de Macpela. Foi o local para sepultar sua morte. Você vê, irmãos, como esses homens tinham um conceito espiritual tão elevado, que mesmo recebendo a promessa, imagina Deus fazendo a promessa para você de um emprego, né? E aquele negócio não vem, você começa a questionar Deus. Deus faz a mesma coisa com Abraão, te darei essa terra a você e a sua descendência. E cadê a terra, meu amado? Ele ainda não tinha um lugar para enterrar sua morta. Você imagina você saindo de um local onde Deus manda para outro, você não tem nem lugar para enterrar uma pessoa que você tanto ama. E esse homem não questiona, ele só entende o propósito divino que era muito maior, como está em Hebreus 11. Eles não esperavam uma pátria física, mas uma pátria celestial, porque eles tinham essa compreensão. E é o único local que ele consegue comprar, de fato, da terra de Israel, para enterrar sua morte. Está até os dias atuais, tá? Até os dias atuais. Eu acho que eu passei ali. Quando Abraão negocia o campo de Macpela, não é apenas um sepultamento, é o reconhecimento que a vida de Sara era tão valiosa que o seu descanso deveria ser digno, permanente na terra da promessa. Botei ali, o mundo honra Sara depois porque ela honrou o mundo durante a sua vida. O mundo, não estou falando mundo, as pessoas honraram Sara na sua morte porque durante a vida ela honrou as pessoas. Esse que é o conceito. O legado honrou ela, porque durante a sua vida ela viveu o legado. Esse que é o conceito. Não é o que diz Provérbios capítulo 31, que diz que a mulher virtuosa, as suas obras louvarão aonde? Nas portas. O que quer dizer que louvarão nas portas? Louvarão no final da sua vida, a sua continuidade, o seu legado vivenciado. E aquele legado vivenciado, ele há de perdurar. Ele continua. Da mesma forma, cada gesto nosso ecoa para amanhã. Cada gesto, tá, irmãos?
pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se ecoa para o amanhã as coisas boas que fazemos, também ecoa para o amanhã as coisas ruins que procedemos. Cada escolha ética pesa no mundo espiritual. Cada ato de bondade constrói tijolos no mundo vindouro. E Yeshua nos ensina isso, quando ele estava falando lá sobre a guarda dos mandamentos da Torá, que aquele que tropeçar em um desses pequenos mandamentos será chamado pequeno no reino dos céus. E aquele que construir e obedecer esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Não me pergunte esse conceito, mas que o que ele está ensinando, que os nossos atos presentes reverberam no mundo vindouro, é o que ele está nos ensinando. Não sei te dizer o que é uma casa menor, uma casa maior, mas eu sei te dizer que ele está te ensinando que as suas ações vai se influenciar aquilo que vivenciamos no mundo vindouro. Não é o mundo comunista, não, tá? Onde todo vive de uma forma igualitária no mundo vindouro. Não é, tá? É lógico que todos usufruirão da presença de Deus de uma forma maravilhosa, mas alguma coisa além tem de benefício pelo aquilo que nós fazemos, ou talvez de deixar de construir pelo aquilo que nós optamos de fazer. Pelo menos palavras de Yeshua, tá? Por isso que eu estou te falando. Aqui eu jogo para ele essa responsabilidade que o Rocha não sabe te responder. O que significa maior no reino de Deus e menor no reino de Deus. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, meus amados. É vivos, estão vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, não no mesmo plano que você, mas está vivo. Não está dormindo, está vivo. Dormir é diferente de dormir, viver é diferente de dormir. Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, conforme Mateus capítulo 22, verso 32. Essas palavras ecoam exatamente o que a Torá revela em Hayé Sará. A morte não encerra a vida, mas apenas inicia outra etapa. A Torá e Yeshua concordam. A vida não para na morte, ela continua no mundo vindouro e diante de Deus. Então, vamos lá, ó. E aqui já encerra o ponto da Sara, né? A morte não define ninguém, o legado sim. Olha que interessante, né? A morte não define ninguém, o legado sim. A morte é apenas o fechamento do corpo, a vida é o impacto que permanece. Por isso a Torá não diz a morte de Sara. Por isso que a Torá não fala a morte de Sara, mas a vida de Sara. Porque a vida dela não terminou no capítulo 23. A vida dela estava na formação da Rívca, de Rebeca, que espelhava o caráter espiritual dela. Você imagina hoje, as noras querendo espelhar o caráter da sogra? Você já viu? Você já parou para pensar nisso? Hoje fica uma confusão danada. Eu, hein? Essa mãe que mimou esse filho, que hoje é meu marido, e você acha que eu vou mimar do mesmo jeito? Acaba mimando igual assim. No consolo de Isaac, que Isaac sabia que a sua mãe tinha partido fisicamente, mas espiritualmente seu legado estava presente, isso traz conforto. Você já viu quando você vai na morte de uma pessoa que morre de forma tão trágica, e você sabe que ela não tinha uma conduta de vida adequada, aquilo te traz um peso na consciência, né? Dá uma tristeza. Falei, poxa, uma vida que se partiu sem ter vivido o seu propósito por inteiro. Mas quando você vai lá para os 90, alguém que parte, ou mesmo de uma forma mais jovem, mas sabendo da vida espiritual daquela pessoa, te traz um conforto. Falou, poxa, essa pessoa aqui, ela morreu cedo, morreu mais tarde, mas ela deixou seu legado, deixou seu princípio. Então, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, esse consolo veio no coração de Isaac, por saber o procedimento da sua mãe. Na continuidade da promessa de Abraão, se não fosse Sara, certamente essa continuidade da promessa estaria seriamente prejudicada. E até na reconciliação final com Ismael, que vem sepultar o pai ao lado do irmão. Olha, eu achei isso aqui fundamental quando eu li esse pedaço no livro. Achei fundamental. Até na reconciliação de Isaac, de Ismael e Isaac. Por que, Francisco? Vai batendo no meu pé aqui. Por que, Francisco? Porque, irmãos, às vezes você separar é super importante e é fundamental para que haja união na frente. Porque se fosse dois irmãos que continuassem vivos com um propósito diferente, era briga na certa, como foi Esaú e Jacó. Então, uma mulher que age sabendo que a união naquele momento não é o melhor caminho e separa,
e depois lá na frente tem uma reconciliação, ela foi uma peça fundamental para que essa reconciliação pudesse existir. Você entender que um princípio, às vezes, é a gente separar. Separar no sentido de aquilo que está fazendo mal, separa. Separa. Estou falando aqui de questão conjugal, não, tá? Yeshua nos ensina, né? Aquele que quiser ser grande entre vocês, seja servo. Então, você quer ser grande? Não se preocupe em viver a sua grandeza nesse mundo presente. Viva como servo, que certamente na sua morte você será engrandecido. A verdadeira religião é visitar os órfãos e a viúva. Sabe o que eu acho que... Olha o legado dessas pessoas. Não é um legado de conhecimento teológico, ou de conhecimento secular, ou de status sociais, de influência social. Não foi esse legado que Sara está aqui enfatizando e a Torá enfatizando. Mas legados simples, de amor ao próximo, de fé, de hospitalidade, de ser pessoas pacíficas. Legados acessíveis a todos, independente da capacidade intelectual. Fácil de qualquer um copiar. Não negligencie a hospitalidade, pois fazendo isso, alguns hospedaram anjos, conforme Hebreus 13. A aplicação direta à situação de Sara e Abraão. Os atributos de Sara, bondade, hospitalidade, serviço, simpatia, são precisamente os atributos que Yeshua descreve como frutos do reino. Sua vida continua porque o seu caráter continua. Tá bom? Então, para finalizar, nossas ações no presente se tornam a nossa vida eterna. Como tratamos as pessoas constrói nossa vida futura. Como tratamos as pessoas, construímos a nossa vida futura. Como lidamos com os desafios, escrevemos nossa história espiritual. Como cultivamos fé, como cultivamos esperança, como cultivamos bondades, define quem somos. Cada decisão hoje semeia frutos que viverão depois de nós. É isso que a Paraxá está nos dizendo. Não olhe para a morte, olhe para a vida que você deixará. Assim como a vida de Sara permanece até os dias atuais em Israel, cada um de nós, não só em Israel, aqui presente na congregação Hesed VM, cada um de nós está escrevendo uma história que continuará ecoando depois que partirmos. As etapas da vida dependem das nossas ações. Agora, dito isso que a Paraxá fala sobre a continuidade da vida de Sara e o seu legado perpetua, eu quero voltar aqui e falar do ponto sobre as etapas da vida após a morte. Eu vou tentar dar, irmãos, eu vou tentar responder aquilo que talvez está mais conectado com o que nós cremos, e não vou explicar por agora, então mais à frente, e aquilo que certamente estamos dizendo, isso aqui nós não compactuamos, não concordamos pelo contexto bíblico da Torá e da Brit Hadashah, tá bom? Então eu vou falar aqui das etapas da vida após a morte no judaísmo. As etapas da vida. Porque eu não estou falando aqui das etapas da morte, estou falando da etapa da vida. O judaísmo não vê a morte como fim, mas como uma transição. A alma continua a sua jornada através de estágios espirituais que refletem a sua vida neste mundo. Então, vamos lá, eu vou falar aqui da primeira etapa após a morte. Tá? Na primeira etapa diz assim, a saída da alma. Você lembra que eu ensinei a vocês aqui sobre a visão da banana, da casca? Então, a alma é sua essência. O seu corpo, você está conectado a ele, mas a alma ela precisa desprender. Cuidado quando você... Por isso que tem aquela questão do jejum lá de Yom Kippur, quando os sábios falam, a única coisa que a Torá fala sobre Yom Kippur é que a gente deve afligir a alma. Então o que é afligir a alma? Quando o corpo deixa de fazer o seu papel fisiológico de se sustentar, ele está o quê? Afligindo a alma. De que forma você pode afligir sua alma? Deixando de comer, deixando de beber, porque é fundamental para o seu sustento fisiológico. Uma alma, na hora que você morrer fisicamente, o que vai acontecer com sua alma? Ela vai desprender, então ela está sendo afligida. Esse é o contexto, tá? Então ali, a alma deixa o corpo e desperta para a consciência espiritual profunda. Esse mundo em português, no hebraico chama Olam.
Olam significa, você até falou aquele dia, algo oculto, como se fosse o mundo oculta o que de fato nós somos. E você precisa aprender com a palavra de Hashem e do Espírito de Deus para que a gente consiga ver o que de fato nós somos, a essência que somos. Sim, ele está falando um contexto aí dentro da tradição judaica mais mística, retirada da Kiplut, né, que é essa capa que não nos deixa ver o que realmente somos. Mas assim, de forma simples falando, esse mundo, aquilo que a gente vê fisicamente, ele nos impede de entender a natureza essencial de Deus, e isso é espiritual, isso está na Torá. Para Adão e Eva não havia dúvida sobre a existência de Deus. E quando fala do conceito, eu já ensinei a vocês aqui da árvore da vida, que eles comerem da árvore da vida, aquilo era um conhecimento mais ainda da essência de Deus, eles não desfrutavam plenamente da essência de Deus, não desfrutavam, é muito maior do que nós vivemos hoje, mas não plenamente. Os conceitos na Torá são fundamentais, as terminologias na Torá são fundamentais para explicar o conceito, porque quando você olha lá a terminologia Jardim do Éden, o que é Jardim do Éden? É o Jardim do Éden, já falei isso para vocês. O jardim da sua casa é a sua casa? Não, é o jardim da sua casa. Quando eles estavam no Gan Éden, Jardim do Éden, o que significa? O Éden, no contexto da tradição judaica, é onde representa a essência plena de Deus. O Jardim do Éden é um local onde a presença de Deus é muito mais plena do mundo que nós vivemos, mas ainda não é o local pleno da existência de Deus, da essência de Deus. Você entende isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo de conhecer a Deus, após a morte, ele ainda tem etapas a ser vivenciado. Ainda tem etapas a ser vivenciado. E Yeshua é o agente fundamental para essa revelação de Deus, tá? E eu vou ensinar isso depois, tá? Então vamos lá, a alma, ela deixa o corpo, ela vai desprendendo do corpo. E ela vai começando a ter consciência espiritual da sua verdadeira existência. Segundo ponto, revisionamento e clareza. A alma passa por uma visão completa da própria vida. Então, esse conceito também é cristão. O primeiro também é cristão, tá? O segundo também. Ela vai tendo consciência e clareza sobre a sua própria vida, neste mundo presente. Seus atos, suas palavras, suas omissões, o impacto causado pelas suas ações, quer positivamente, quer negativamente. É um momento de verdade absoluta. Não é um julgamento final. Aqui é uma reflexão da alma sobre os seus atos. Então esse é o segundo ponto que o judaísmo acredita. Julgamento individual. Então aqui, esse conceito aqui, ele não está atrelado no conceito da Brit Hadashah, mas é o que o judaísmo acredita, tá? A alma é avaliada não para a condenação eterna, mas para revelar o seu estado real. Então, ali passa a filmagem da sua história, ou a reprise da sua história, no sentido de olhar se você vai ter méritos, se você vai ter danos, e se você vai ter reparações necessárias, que depois eu vou te falar o que o judaísmo acredita mais à frente. Mas ela começa a olhar esses méritos, esses danos ou reparações que você precisa fazer, tá bom? E olha que interessante, irmãos, condenação eterna. O judaísmo não acredita nesse conceito de condenação eterna. E o Rocha já está te antecipando, eu não creio nisso. A Brit Hadashah não fala sobre isso. Eu vou te ensinar isso daqui 2 semanas, tá bom? Existe sim uma condenação escrita na Torá. No Jorge, fala Jorge. Eu vou falar um pouquinho ali na frente o conceito do judaísmo, o que é inferno, tá bom? Eu vou te falar e talvez depois, se eu responder a sua pergunta com essa explicação, você me diga. Mas assim, no judaísmo não existe condenação eterna. Já existiu na história judaica, já existiu, mas aquilo que eu li sobre isso, os essênios acreditavam em condenação eterna, os essênios acreditavam, mas foi tão pouco divulgado dentro da tradição. O que é divulgado? Eu tenho uma crença, por exemplo, os saduceus não acreditavam em vida após a morte, tá? Eu acho que todos vocês sabem isso. Como que o judaísmo, ele rechaça algo ou ele confirma algo? Você vai vendo que existe uma tese
E depois os sábios, ao longo de milênios, eles vão colaborando ou eles vão deixando de comentar sobre isso. Vão deixando de falar. Então, no judaísmo, como veio lá no período do segundo e primeiro século antes de Yeshua, existia essa crença em condenação eterna, mas muito poucos escritos, a não ser o livro de Enoque, fala alguma coisinha, comenta alguma coisa, mas no judaísmo depois isso nunca mais foi defendido. Então foi uma tese que surgiu sim, mas foi condenada de imediato, tá? Condenada no sentido de não divulgá-la, porque não se acredita nela. Tá? Então assim, não existe nessa tese a ideia de condenação eterna. Gan Eden e Geinom. Aí, Jorge, eu vou dar um pouquinho de explicação que você está falando. Lembra do Gan Eden? O que eu falei? O que é Gan Eden? Jardim do Éden. No judaísmo, depois que a alma passa a revisar os seus atos, se ela precisar de um período de reparação, ela vai ter que se retificar. Ela vai passar num processo de que o judaísmo fala que é no máximo 12 meses, no máximo 12 meses, para que ela possa desfrutar do Gan Eden, independente da característica da pessoa, tá? Se ela foi boa ou se ela foi ruim. Discordamos plenamente disso, tá bom? Mas no judaísmo, o período de retificar a alma, na ideia desse desprender da alma, quanto mais justo a pessoa for, mais rápido será essa passagem para o Gan Eden. Quando a pessoa não é justa, ela vai para o Geinom. O Geinom é o que se conhece hoje, traduzido no português, como inferno, que era um local onde as pessoas que não vivem a justiça, elas vão sofrer a consequência dos seus atos, porque na crença judaica, aquilo que você faz no mundo presente é potencializado no mundo vindouro. No mundo vindouro não, nesse estágio de desprender da alma. Um exemplo, se você faz boas ações, você receberá o reflexo multiplicado ou potencializado dessas boas ações. O inverso também é verdadeiro. Se você causou o mal, esse mal virá sobre você, de uma forma a te trazer um certo sofrimento, mas não eterno, por um período, para que você possa se retificar. A partir desse processo de retificação, todas as almas que não foram justas, ela sai do Geinom e ela vai para o Gan Eden. Deu para entender, irmãos? Não sei se eu estou sendo claro. O que é o Gan Eden? O Gan Eden é uma antessala da preparação do mundo restaurado pelo Mashiach. O judaísmo acredita nisso. Então o judaísmo crê que o Mashiach vai restaurar esse mundo de tal maneira, onde essas almas que estão nessa antessala, lembra? O jardim da casa, o Gan Eden, o jardim que representa a presença de Deus. Quando o Mashiach restaurar o mundo, as almas todas desfrutarão da presença de Deus de forma plena. Esse Geinom tem essa crença copiada pelo catolicismo de purgatório. Muito bem lembrado, tá, Jorge? Muito bem lembrado. Irmãos, quando você pega o cristianismo com algumas crenças, seja ela católica ou evangélica, ela não é filha de chocadeira, não. Ela tem uma história judaica por trás, tá? Até a forma... Eu já falei assim, quando você olha aqueles ritos no catolicismo, ele tem alguns fundamentos ali que são judaicos. Tinha a figura do sumo sacerdote, tem a figura do padre. O sumo sacerdote, ele fazia todo o serviço e às vezes o povo estava olhando. No catolicismo tem um pouco dessa figura também. Então assim, não é fruto do nada, tá? Não é tudo paganismo. Tem algumas coisas ali que têm similaridade com a crença no passado. Não estou dizendo que essas coisas estão certas, irmãos. Estou só te explicando a questão da história, tá bom? Aí, vamos lá, falei ali sobre o Gan Eden, deu para entender o Gan Eden? Então, pensa nesse Gan Eden, aonde estava Adão e Eva, como a antessala da presença de Deus. Tá? Porque isso é tão verdadeiro, irmãos. O que eles queriam? Olha só, eu já ensinei isso também, né? Quando o mal não estava presente em Adão, não estava internalizado em Adão, não estava. Você pode ver que a figura da serpente, ela estava externa a ele. Estava externa a ele, não era algo interiorizado. Quando ele come do fruto, a Torá não está dizendo para você olhar literalmente achando que tinha uma ave, que tinha uma serpente, que tinha um fruto. O povo acha que é maçã, o sábio fala que era figo, né? Mas tudo bem, tinha maçã, ela foi... O que significa quando você pega um alimento que está fora e você o come? Esse alimento vai para onde?
você absorve esses nutrientes? Absorve. Então, parte do alimento passa a ser o quê? Parte de você. A ideia é essa. O mal, Adão e Eva tinham o bem no seu interior. Conhecia Deus na sua essência. Quando ele come, ele internaliza o mal. E aí Deus, para não deixar o mal perpetuar na eternidade que estava no interior de um homem, Deus impede que a árvore da vida, que seria o acesso de conhecer a Deus pleno, não possa existir, porque senão, o que significa conhecer a Deus plenamente? Viver a eternidade, porque Deus é eterno. Se Deus permite isso, o mal também o quê? Ia eternizar. Por isso que eu falo que você quebra esse conceito de condenação eterna. Porque se você acha numa condenação eterna, o mal está ali, pessoas sofrendo. O mal que aquelas pessoas praticaram, ele vai ser eternizado, ele nunca vai ser extirpado. Nunca vai ser extirpado, porque tem uma condenação eterna, tem alguém sofrendo, tem alguém que está pagando por aquilo. Não é possível que Deus é passivo com isso. Você entende? Você eterniza o mal. Então, ali, esse conceito ali do Gan Eden e do Geinom, ele está atrelado a essas crenças que eu trouxe. Tá? Olam HaNeshamot, o mundo das almas. A alma aguarda. Olha ali, isso é uma crença cristã, é uma crença judaica. O cristianismo acredita que, em boa parte, que o pessoal está como se estivesse numa sonolência, num estágio aí de você usar sono, né? De um sono profundo, como se tivesse o período de um urso lá hibernando. Mesma ideia, né? Uma hora vai acordar. Então, a alma aguarda a redenção, a alma aguarda a redenção, a era messiânica, a ressurreição, e é um estado intermediário, não o destino final. Então, olha assim, super importante você entender isso, que você quebra alguns conceitos que surgiram há 300 séculos agora da nossa era. Quando existe a crença cristã de que a gente será arrebatado e viveremos no mundo, e esse mundo será destruído, certo aspecto do cristianismo acredita nisso. No judaísmo e no judaísmo messiânico isso é combatido, porque essa ideia de corpo físico e alma estarem unidas e totalmente restaurada, ela é bíblica. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo com as árvores, com os animais, com as coisas restauradas. Esse é o desejo do princípio de Hashem. Quando o pecado é internalizado neste mundo, Deus ele cria uma forma de restaurar o seu projeto inicial. E esse projeto inicial está conectado com a alma, totalmente conectada de forma pura com esse corpo físico. Ele restaurado, é o que diz Paulo. O corpo que antes era incorruptível passa a ser o quê? Corruptível. É um corpo. É um corpo que foi restaurado. Yeshua foi a primícia desse corpo. Eu já falei isso aqui para vocês. Yeshua foi o único ressuscitado? Não. Os profetas ressuscitaram pessoas no passado. Lázaro foi ressuscitado. Mas qual é a diferença de Yeshua para Lázaro? Lázaro foi ressuscitado, mas depois o que aconteceu com ele de novo? Morreu. O seu corpo ainda não foi restaurado. O de Yeshua não. Quando tinha pessoas querendo tocar Yeshua, Yeshua fala, calma, que meu corpo ainda não foi glorificado. Da forma como o seu será. Aí ele fala de, acho que era Tomé, né? Tomé que duvida de Yeshua sobre o espírito, né? Fala assim, você é um espírito, é um fantasma. Toca aqui. Vê se o espírito tem carne. Olha o que Yeshua está falando. Vê se ele come. Você percebe? A crença da Brida Hadashah é que esse mundo que nós estamos vivendo, que você carrega o reino de Deus hoje, presente, ele há de ser restaurado. Por isso que nós somos a peça inicial desse mundo. Porque a gente tem que restaurar no dia presente. Porque ele vai ser restaurado. E as almas estão esperando isso. Para que no momento certo, os justos sejam o quê? Ressuscitados. É um estágio intermediário, não um destino final. Sexto, a ressurreição dos mortos. Quando o Messias se manifestar, essa é uma crença judaica e cristã, e a restauração final acontecer, as almas retornarão aos corpos purificados, incapazes de ter doenças ou mortes, inaugurando o novo estágio da criação. Esse é um dos princípios da fé de Maimônides, que ele descreve, né? Crer na ressurreição dos mortos. Que o saduceu, eu falei com o Lucas, quando a gente pega aqui os cânticos que a gente faz de Shabat, eles surgiram nos primeiros séculos depois de Yeshua, né? Literalmente os fariseus foram combater a tese dos saduceus, porque do início ao fim do que nós cantamos é a ressurreição dos mortos, do início ao fim.
que a gente fala lá, né? Quando o meu espírito dormir, eu de novo despertarei. Isso não é fisiologicamente, estamos falando espiritualmente. E aqui, irmãos, para findar o Olam Rabá. Então, veio, você me ajuda aqui, Alfredo? Veio a restauração messiânica, veio a redenção, e agora nós temos o mundo vindouro, que está descrito lá em Apocalipse 22. A nova Jerusalém que desce, não é a da terra que sobe, é a Jerusalém espiritual que desce, não é o tabernáculo que está presente que sobe, é o tabernáculo que Moisés viu espiritual que desce. É o reino que vem a nós, é o que Yeshua diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, o mundo vindouro é o destino final da alma, a realidade eterna, o mundo restaurado. Irmão, se você crê nessa teoria do arrebatamento, onde que esse mundo será destruído, você será... Eu acredito no aspecto de arrebatamento de encontrar com o Senhor dos ares, tá? Eu creio. Mas a crença é que esse mundo vai ser restaurado. Você perdeu o conceito de ressurreição. A alma, ela nunca morre. Se ela nunca morre, como que ela vai ressurgir? O que que ressurge? O corpo, que é finito e passa a ser o quê? Eterno, infinito. Ressurreição quer dizer isso. Algo que estava morto que passa a ter vida. Um mundo restaurado, livre do mal, iluminado pela presença divina. Aqui, corpo e alma vivem em completa harmonia. E aqui, para findar o conceito judaico, que nós discordamos de A a Z. A a Z. Para você não achar que você... Irmãos, tem coisas aqui, presta atenção que eu esqueci de falar isso para vocês. Já, em 5 minutos eu encerro, tá? Tem coisas aqui que você pode discordar do Rocha. Você pode discordar, porque assim, nós estamos falando algo que a Bíblia propriamente dita, ela não define de forma tão literal. Então você tem todo o direito de discordar. Ah, Rocha, eu não creio na questão eu creio na condenação eterna. Muito bem dito. Pois bem, isso não vai mudar a ordem dos fatores, não vai alterar o resultado aqui, tá? Então assim, para nós, se você crê na condenação eterna, você está descrente dela, pois bem, viva o presente que você vai usufruir do bem, é o que nós estamos querendo ensinar. Viva para a eternidade, para o justo. Esquece simplesmente o conceito da... Porque assim, tira aquela ideia de que você precisa estar numa igreja porque você tem medo de inferno. Já vi gente frequentando igreja por causa disso, tá? Que tem medo de inferno. Tira essa mentalidade indulgente da cabeça. Você tem que pagar sempre uma penitência para você conseguir obter algo de Deus, né? Então, tem coisas que tudo bem você discordar do Rocha, mas tem coisa que não dá. Essa é uma que não dá. Você está incorrendo em quebrar conceitos bíblicos fundamentais, que é essa crença aqui, a reencarnação. Boa parte do judaísmo hoje acredita em reencarnação. Mas isso não é judaico. Por que eu estou dizendo que não é judaico? Porque essa teoria, ela é tão recente como é a teoria do arrebatamento. A maioria das pessoas acha que a teoria do arrebatamento ela é de milênios. Ela tem 200 anos, se eu não me engano, John Derby foi o pioneiro nessa tese. Ela tem fruto lá na visão de igreja anglicana, lá do período da Inglaterra, naqueles moldes medievais, mas quem de fato difundiu isso no meio teológico foi o John Derby há 200 anos atrás. Então ela é muito recente, tá? Muito recente. Você não vê nenhum escrito anterior a essa data falando sobre esse arrebatamento. No judaísmo também, essa tese ela só foi enfatizada a partir do 12º século. Você não encontra em sábios anterior a essa data nenhuma crença da reencarnação. Eu creio que o judaísmo tentou, nessa época medieval, dar resposta àquilo que a filosofia não encontrava e questionava também de ação de Deus, né? O que vai acontecer com as pessoas que são justas? Aí vem essa crença eterna, de condenação eterna. Eu penso isso muito injusto, irmãos, essa visão de condenação eterna, tá? Estou falando como Rocha, tá? Pode ser, se ela existir, eu tenho plena consciência que Deus não está aqui me condenando por isso. Porque assim, não tem resposta, mas eu não acho uma visão, por mais mal que uma pessoa faça a mim, que eu, Francisco, não quero a condenação eterna dela.
Mas é Deus. Se eu que tenho minhas maldades não quero, imagina Deus com essa visão. Mas, de todo modo, existe uma exclusão espiritual daqueles que não obedecem a Deus. É o que eu vou ensinar daqui 15 dias, tá? Mas essa crença de reencarnação, ela acredita no judaísmo que quando uma pessoa não cumpre o seu papel, ela tem a oportunidade de voltar em outro corpo para que a alma, que é a essência do ser humano, possa cumprir com o seu propósito. Ela não é bíblica. Ela aniquila totalmente o machismo e o seu propósito. Então, assim, tem coisa aqui anterior que o Rocha ensinou que você pode concordar ou discordar, mas aqui não dá para você entrar numa crença de concordância, que você está infringindo a Torá, a Bíblia Hadashah de forma tremenda. Porque nessa crença da reencarnação é como que a alma fosse sempre se aperfeiçoando em cada reencarnação que ela faz. Ela não volta, ela não retrocede, ela sempre vai evoluindo. Se fosse verdade, quanto mais o mundo fosse avançando, era para o mundo estar melhor e não pior. Se essa tese ela de fato existe, se as almas, a gente já tem 6.000 anos, né? Aproximando 6.000 anos. Se as almas sempre que são injustas, elas sempre vão evoluindo quando elas retrocedem, esse mundo era para estar na evolução, não em involução, porque ele só vai no caminho de prejuízo, né? Sim, boa parte. Não todos, mas boa parte, tá? E única vez, não. Sim, eu vou falar daqui 15 dias. Aqui a gente está combatendo, dizendo, essa crença da reencarnação não tem nada de bíblica. E não é só o Orochi que está falando isso, não é o judaísmo messiânico. Tem partes do judaísmo que não concorda. E ali, porém é essencial dizer, a reencarnação não é unânime no judaísmo. Alguns dos nomes mais importantes da tradição judaica discordaram da reencarnação. Sadia Gaon, que é muito conhecido, Maimônides, por que eu falo que também rechaça, né? Maimônides, Rashi, que foram grandes sábios aqui, a gente está falando do 11º, 12º século, eles nem comentaram a respeito de tal. Se isso fosse uma realidade, de fato esses homens teriam comentado sobre o assunto. Então, não era algo difundido no judaísmo, é algo que veio posterior com o misticismo judaico, tá? Principalmente para uma visão da Cabala. E ali outros sábios ali que argumentam que a reencarnação contradiz a ideia bíblica de recompensa direta. Por fim, irmãos, eu sintetizei para vocês a crença judaica, eu encerro aqui meio-dia. Então, daqui 15 dias, nós vamos aprender. Mas, finalizando aqui todo o nosso ensino, a vida de Sara, Haye Sara, a vida que continua, o legado que sempre é eternizado. Que você viva ele, que você viva com as suas ações e saiba que você, nesse mundo presente, está trazendo o mundo vindouro, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Vamos ficar de pé? Daqui 21 dias, é verdade. Daqui 15 dias é o Rabino Shula que vai ensinar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai veishmereha, Yeha Adonai panaveleha vihunik. Sa Adonai panaveleha, veasemeleha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Shabbat shalom para todos. Obrigado aos nossos visitantes, sogro do Sandro, nosso querido irmão Giovanni, irmão feliz. Depois de quantos anos veio o serviço da Torá? Que o Eterno nos abençoe.